Fala, família corintiana! Vamos para mais um vídeo do canal. Quem curtiu, dá like, segue o canal para mais informações. E bora pro vídeo. Fala pessoal, olha só, segunda-feira especial para o Corinthians, porque hoje aqui no CT Joaquim Grava, o clube apresentou Ramon Dias, novo técnico do clube, vem para suprir a saída do Antônio Oliveira e hoje ele concedeu entrevista aqui ao lado do Emiliano Dias, que também é ex-jogador como o Ramon, é argentino como o Ramon e é filho e auxiliar técnico dele nessa missão aqui para tirar o Corinthians da zona do rebaixamento. Mais de uma hora de entrevista aqui com os jornalistas. Vamos assistir agora então os principais trechos no Gazeta Esportiva. Porque lá tinha por aí time que teníamos que arrumar de cero. E acá tem uma estrutura diferente. El diálogo permanente que existe entre todos para salir de esta situación. Y seguramente vamos a salir porque es un gran club. Es una gran institución, así que vamos a trabajar muy duro para poder salir rápidamente. A gente não precisa muitas vezes. Corinthians não tem time para estar nesta situação. Mas a vezes no futebol acontecem coisas que hoje o último campeão de Libertadores está passando uma situação difícil também e não é normal. Creo que es muy importante que estemos todos juntos, ya sea el presidente, los dirigentes, los jugadores, los hinchas, que sé que es una hinchada con mucha presión, con mucha actitud. Me gusta porque tiene un apoyo permanente y seguramente nosotros vamos a dar lo mejor para que el equipo juegue bien y gane. Estamos trabajando mucho, en tan poco tiempo hemos trabajado mucho. Pero necesita un poquito de tiempo, pero mañana tenemos que ser diferentes. Se tiene que notar un equipo diferente y estoy seguro que el equipo lo va a hacer. Tiene que cambiar la mentalidad. Tenemos que ser bien agresivos, bien, mucha presión. Bom, e é claro que Ramon Dias foi questionado sobre Mário Balotelli. E ó, curto e grosso, encerrou o assunto por aqui. Dá uma olhada. Desde que estamos acá con el presidente, en ningún momento se habló de Balotelli. Me parece que lo que yo vi desde afuera, que se habló mucho, pero no a nivel institucional, no a nivel club. Esto es muy simple. Para nosotros, Balotelli no está en los planes de lo que es para el futuro. Bom, tá aí, a informação que a gente tem de bastidores é que os empresários do Balotelli, por meio de um outro empresário que trabalha aqui na base do Corinthians, eles manifestaram o interesse do Balotelli de repente vir jogar por aqui. O Corinthians soube ali, recebeu as informações de quanto o Balotelli queria receber e tudo mais. Alguns se interessaram, outros não, tema debatido e assunto encerrado. O Corinthians decidiu que não vai fazer a proposta pelo jogador italiano. Bom, falando da estreia do Ramon Dias, ela está marcada para amanhã, terça-feira, 9 horas da noite, Neoquímica Arena, jogo importantíssimo pelo Brasileirão contra o Criciúma. O Garro volta de suspensão, mas a gente ainda não tem certeza se ele estará em campo, porque hoje aqui, durante a entrevista coletiva, o Emiliano Dias admitiu que o Rodrigo Garro está com desconforto no joelho, então a gente ainda vai ter que aguardar para ver se ele vai ter condições de começar, pelo menos, jogando essa partida. Outro jogador que também será novidade, pelo menos no banco de reservas, é o Fagner. Questionei sobre o Fagner, que está há quase 50 dias aí desfalcando o Corinthians por causa de uma lesão muscular, e o Ramon Dias admitiu que ele volta nesse jogo de terça-feira, mas a princípio no banco de reservas. Tá certo, meus amigos? Gostaram do novo técnico do Timão? Passa a bola para vocês aí pro debate. Um abraço. Abraço, Salazar. Aí, e o que vocês gostaram do Ramon? O que vocês acham? Gostei. Gostou? Gostei. Primeiro, já acabou com a palhaçada do Balotelli. Curto e grosso. Sem prolongar, sem aquela historinha, daqui 3 dias vocês vão ter notícia boa. Não tem notícia boa, Balotelli fora. É isso aí. Fora, acabou, ponto. Ele que manda. Chegou já falando, não quero, ele chamou responsabilidade. Eu gostei disso, né? Firmeza. Corinthians tem que mudar a atitude. Verdade. Se vai mudar, mas tem que cobrar isso. Gostei. Pediu postura do elenco. Então, sabe das dificuldades, sabe a grandeza do time
tem estofo, é diferente do Tonhão da Fiel, com todo respeito. É diferente. O Tonhão veio com a mentalidade, todo respeito, lá do Cuiabá ainda. Ele imaginava que o Daverson poderia jogar no Corinthians. Ele não entendia a grandeza, e não é por desconhecimento, é pela estrutura, não é um técnico brasileiro e tal. Mas o Ramon, mesmo sendo um estrangeiro, é um cara que tem peso, tem uma história no futebol. Conhece os atalhos. O Balotelli ia vir aqui pra quê? Pra nada, né? Sobre o Garro, quem sou eu? Não sou médico, né? Mas desconforto no joelho nessa hora não tem desconforto. Você é argentino, pai. Tem que ir pro jogo. É isso aí. Só se não tiver condição, né, Paulinho? Não, ainda mais que nós vimos ontem. Entendeu? Os argentinos. Não começa negócio de desconforto na hora de desconforto. Boa notícia, a volta do Fagner mesmo que no banco. O Corinthians precisa de líderes. Sim. Estou otimista, Michele, com uma super melhora do Corinthians? Não. Eu entendo que o Ramon, ele pode organizar um pouco mais esse time com as peças que tem, com os reforços que chegam, e subir pelo menos 2, 3 degraus na classificação e tirar o Corinthians do rebaixamento. E quando o Garrafa fala sobre reforços, eu escutei a entrevista do filho do Ramon, falou assim, nós não precisamos de muita coisa. Nós não... A outra coisa, em detalhe, nós não precisamos de muita coisa. O mais importante é esses jogadores entenderem a situação aonde eles estão, aonde eles colocaram o Corinthians, e eles têm potencial de tirar. E organizar esse grupo para que esse grupo saia da situação. Nossa, ele tem muita personalidade, né? Mas alguém tem que ter uma voz ativa ali, né? E também tem... E você chega com um treinador assim, porque são eles que vão ter que resolver, né, velho? Você não pode transferir demanda. Não, é isso aí. Vocês fizeram a caca, agora se resolvam aí. Ramon Dias, é o nome certo? Você gostou? Gostei. Da chegada, gostei. Da fala, gostei. Agora vamos ver a postura dentro de campo. Vamos trazer aqui o currículo dele rapidinho, pra quem não lembra. Então, campeão da Libertadores em 96, que o Guilherme Medeiros me passou a ficha aqui, ó. Pegou a capivara dele. Campeão da Libertadores em 96 pelo River, é o segundo técnico mais vitorioso da história do River Plate, só atrás do Galhardo. Pelo Al Hilal da Arábia Saudita, 2 passagens, conquistou 6 títulos. 6 títulos. Ainda no clube saudita, foi ele que eliminou o Flamengo do Mundial de Clubes de 2023. Ele tem bagagem, né? E salvou o ano passado o Vasco do rebaixamento. Não barra, ele fala. Passou pelo Botafogo em 2020. Ramon sequer comandou o time em 2020 porque teve que passar por uma operação e aí o filho auxiliar Emiliano Dias, que é aquele que tá do lado dele. Bonito ele. E outra questão, você achou ele bonito também, Paulo? Não. Então, e outra questão importante, ele tem uma história no futebol também como jogador sensacional, né? Então tem peso, não é a boleiradinha chegar ali e querer tirar onda. Não vai tirar onda com o Ramon Dias. Entendeu? Não, então, e tem que ser enérgico, né? É por aí. Uma situação dessa, como eu frisei no início da minha fala, os jogadores têm que se concentrar, porque foram vocês que colocaram o Corinthians nessa situação. E só vocês vão poder tirar esse Corinthians dessa situação. E ele sabe o tamanho do Corinthians. Sim. Isso muito bom. Já tem experiência de Brasil, isso é importante, né? Não tá caindo aqui de paraquedas. Corinthians que está tentando a contratação de outros jogadores. Hoje anunciou oficialmente a contratação do Alex Santana. Corinthians anunciou oficialmente a contratação do Alex Santana. Alex Santana foi anunciado. Mais um louco do bando. Jogador que veio do Atlético Paranaense. Tem 29 anos. Jogador assinou contrato com o Corinthians até o fim de 2027. Tinha contrato com o Atlético Paranaense até julho de 2026. O Corinthians comprou 100% dos direitos econômicos do jogador. O valor da transação não foi revelado. Ele disse que é uma felicidade muito grande jogar no Corinthians. Sonho de criança jogar no Corinthians. Disse que era corintiano desde criança. É um sonho de criança jogar no Corinthians. O Alex Santana foi revelado pelo Internacional e passou pelo Criciúma, pelo Guarani, pelo Paraná Clube, pelo Botafogo, pelo Ludogorets, antes de defender o Atlético, onde fez 80 jogos e marcou 12 gols. Nessa temporada, o Alex entrou em campo 18 vezes, apenas 4 vezes no Campeonato Brasileiro, e por isso ele pôde ser negociado com a equipe do Corinthians. O Corinthians que contratou também, além do Alex Santana, mas ainda não anunciou, o André Ramalho, zagueiro que veio do PSV da Holanda. Existe a expectativa muito grande que ele seja anunciado até de repente para jogar amanhã contra o Criciúma. Mas dificilmente isso deve acontecer, porque o nome dele tem que aparecer no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF. Para isso ele precisa assinar contrato com o Corinthians. Além do André Ramalho e do Alex Santana, o Corinthians contratou o Hugo Souza.
Hugo Souza, goleiro, deve ser o titular, ou pode ser o titular do Corinthians amanhã contra o Criciúma. O técnico Ramon Dias foi perguntado sobre isso, não quis responder quem vai ser o titular, mas o Hugo Souza pode aparecer como titular, foi contratado para ser o titular, pode aparecer como titular amanhã da equipe do Corinthians. E o Charles também foi contratado, mas ainda esse vai demorar um pouco mais, porque não está treinando no Corinthians, não deve ser anunciado, deve ser anunciado nos próximos dias, mas ainda não foi anunciado, ainda o Corinthians está esperando a questão da documentação do jogador para acertar a contratação do jogador do Charles. E o Corinthians busca novos reforços no mercado. O Corinthians que está desistindo de contratar o Matheus Sanabria, atacante argentino, porque o Corinthians achou muito caro a pedida do Lanús, da Argentina. A diretoria corintiana abriu negociações por 2 atacantes estrangeiros nas últimas semanas, né? Pelo Matheus Sanabria, de 20 anos, que pertence ao Lanús, e pelo uruguaio Brian Rodrigues, de 26 anos, do América do México. A dupla, porém, neste momento, está distante do Corinthians, devido às condições financeiras. No caso do Sanabria, o Timão tentou a contratação por empréstimo, mas o Lanús informou que só aceita negociar o jogador em definitivo. Já no caso do Brian Rodrigues, o América do México deseja recuperar o investimento feito no atleta em 2022, quando pagou $6 milhões para tirá-lo do Los Angeles FC. O valor é considerado alto pela equipe do Corinthians. O Corinthians já investiu mais de 130 milhões de reais em reforços neste ano. Está enfrentando dificuldades financeiras, está tentando contratar, mas não tem dinheiro para fazê-lo. Então a coisa está realmente muito difícil pelo lado do Corinthians. Segundo Ramon Dias, as contratações serão pontuais. Não precisamos de muitas peças, disse o Emiliano Dias, auxiliar técnico do Ramon Dias hoje, dizendo que o Corinthians não precisa de muitas peças para reforçar o elenco. Agora, em contrapartida, segundo o Neto, hoje no programa Os Donos da Bola, o Corinthians está atrás do Cuejar, está tentando a contratação do Cuejar. Acontece que o Cuejar também é muito caro, vai esbarrar no mesmo problema. O Cuejar, que está no Al-Shabaab da Arábia Saudita, ganha R$1.200.000 de salário por mês, livre de impostos. E o Al-Shabaab também exige pelo menos 5 milhões de euros para vender o jogador. Ou seja, é realmente uma negociação muito difícil de ser concretizada. Mas o Cuejar é o sonho de consumo do técnico Ramon Dias. É o primeiro da lista de reforços do técnico argentino. Ele gostaria muito de ter o Cuejar jogando no Corinthians, mas a questão financeira deve atrapalhar realmente o Corinthians nesta contratação. E sobre questões financeiras, o Corinthians com uma dívida muito grande, 2 bilhões, mais de 2 bilhões de dívidas, o Corinthians é o seguinte: nesta segunda-feira, o assunto SAF voltou a ser pauta no noticiário do Corinthians, já que a OTB Esportes confirmou o interesse em intermediar o negócio para a aquisição do Corinthians, ou seja, a OTB Esportes está querendo intermediar o negócio, um grupo de empresários está querendo comprar o Corinthians e para transformar o Corinthians em SAF. Mas o Corinthians emitiu uma nota hoje dizendo que o Corinthians não está à venda. O presidente Augusto Melo reafirma o seu posicionamento contrário à questão de pagamento das dívidas em troca do controle do clube, diz trecho da comunicação emitido pelo clube. Outro ponto citado pelo clube envolve uma possível participação do empresário Igor Sveibrucker, braço direito do Augusto Melo na negociação. No entanto, a intermediação foi negada tanto pelo grupo quanto pelo Corinthians. Os investidores em adquirir o Timão são de outro grupo, liderado por Marcelo Goldfarb, que é filho do Bernardo Goldfarb, fundador das lojas Marisa. O Marcelo é também um dos donos da OTB Esportes, que faria uma espécie de intermediação entre as partes. A ideia consiste em abertura de capital para os torcedores no futuro, além de pagar as dívidas do clube, que giram em torno de 2 bilhões de reais, somando aí a Neoquímica Arena. Então, o Esporte Clube Corinthians Paulista informa que nunca recebeu qualquer contato oficial da OTB Esportes para tratar sobre assuntos relacionados às dívidas do Corinthians. O presidente Augusto Melo reafirma
o seu posicionamento contrário à questão de pagamento das dívidas em troca do controle do clube. Também reafirma que não autorizou qualquer terceiro a representar a instituição em qualquer tratativa envolvendo a questão. Essa é a nota emitida pelo Corinthians hoje a respeito dessa questão da SAF.